Olá pessoal, boa tarde. Para quem não gosta de jogo, apenas escute e não preste atenção no que eu vou falar. Então, nós temos uma questão que me chama muita atenção nesta ascensão da direita brasileira, né? Que é o que a gente tem hoje, né? Essa dita direita brasileira que nós percebemos uma ascensão bastante contundente. No entanto, aparecem pessoas não tão felizes, diga-se de passagem. Neste caso, percebemos, por exemplo, aquele cara do canal do Ferreira, daquele rapaz que diz que Bolsonaro pode cair porque tem podres e tal e coisas assim. Um vídeo totalmente ambíguo, né? De uma linguagem totalmente ambígua. E percebemos, né? Percebemos uma questão muito complicada. Sobretudo, eu devo primeiramente falar sobre a questão que as coisas no Brasil e no mundo inteiro não se atêm à questão dinheirista, ok? Então, por exemplo, muitos falam do PT que o PT ele roubou, né? Ele praticou corrupção, o que não deixa de ser nenhuma mentira. No entanto, muitos tratam até com conspiração os objetivos dessa corrupção do PT, do projeto de poder do PT, do Partido dos Trabalhadores, membro do Foro de São Paulo, que era o projeto de poder totalitário a longo prazo, correto? Quando se falasse do Foro de São Paulo há um certo tempo atrás, era a teoria da conspiração. Hoje vemos que realmente o Foro de São Paulo existe e se fala-se muito publicamente mesmo. Mas a questão do Brasil, que eu até, de certa forma, acho compreensível, né? Embora eu não concorde, que é a questão do dinheirismo, né, no brasileiro é pelo fato de a gente ser realmente um país onde é realmente complicado você prosperar. E quando você prospera, começa-se aquela cultura da inveja, da mediocridade. Ah, que fulano roubou, fulano conseguiu por causa disso, por causa de assado, porque não sei o que. Então você vê esse tipo de situação acontecendo, né? Por causa que é realmente uma cultura da mediocridade. Então você vê realmente pessoas que não suportam o sucesso alheio. Isso é fato. Mas assim, essa questão apenas financeira e achar que o problema é só corrupção, que político só pensa em roubar, e que não deixa de ser verdade que político gosta de roubar. Ok. Que político. Não, porque os caras querem roubar porque eles, eles se corrompem. Mas espera lá, temos outra questão que ninguém se dá conta, que é a forma de engenharia social para isso. Que o problema não é apenas a questão econômica, mas, por exemplo, observamos as últimas décadas como o perfil do brasileiro, em modo geral, mudou. Por exemplo, foi inseridas certos valores que até então eram considerados desprezíveis e hoje é considerado uma coisa normal. A gente tem que pensar por esse lado. O que o brasileiro hoje é desonesto? Por que o brasileiro hoje é dinheirista? Porque isso foi colocado para o brasileiro ser assim. De fato, o brasileiro ele foi moldado com certas perversões, certos expedientes. Isso é uma coisa inegável. Isso é uma coisa assim que acho que já é o suficiente. Vou ficar um pouquinho pobre. Então isso é inegável. Por exemplo, essa questão, por que fulano rouba?
Ah, não, fulano rouba porque não tem dinheiro, porque tá com fome. Mas e os valores, onde ficam, né? Ninguém fala desse fato, das imoralidades e tal. Então é uma coisa bastante interessante ao meu ver. Por que que o brasileiro ele quer tirar vantagens em tudo que é possível? Por que que o brasileiro ele quer apenas. Isso eu falo de modo geral, não estou falando de modo generalista, né? Por que que o brasileiro ele quer se dar bem a todo custo? Por que que, por exemplo, vejamos que pessoas saem do Brasil para querer ganhar dinheiro? Por que que o brasileiro ele em determinadas situações ele praticamente acaba abrindo mão de certos valores? Porque daí mostramos quem nós somos de fato. É na hora de dificuldade que nós conhecemos quem é quem. Na hora do vamos ver. Por exemplo, quando o calo aperta, quando surge uma oportunidade de alguém ferrar com alguém, mesmo que isso traga interesses financeiros. Por exemplo, se você ferrar com teu amigo, você ganha um dinheiro. Já viram aquele meme? Ah, você atropelaria teu amigo por R$ 1 milhão? Fala, claro, por que não? Percebam uma certa nuance nessa piada, nessa brincadeira, porque indiretamente a gente acaba falando a verdade e brincando. Qual que é a mensagem que você passa ao dizer que você atropelaria seu amigo por uma soma de dinheiro? Porque você acabaria sendo uma pessoa corrupta. Ou seja, a vantagem financeira é maior que o bem-estar de seu irmão, né? Eu falo de seu irmão no sentido cristão da coisa. Então, foda-se, né? Eu quero meu dinheiro, nem que para isso eu lese outra pessoa. E isso é colocado de maneira assim, mas é porque os políticos roubam, né? Então vamos roubar também. Jeitinho brasileiro, mas espera lá. Quem que incentivou, por exemplo, essas pessoas a cederem o poder e pensar dessa maneira, né? Até então, somos todos seres humanos. Os políticos ditos que estão lá em Brasília, né, praticando suas moralidades, eles também cagam e mijam, sentem sono, fome, como qualquer um de nós. Eles não vieram de espaço. O que você entende por isso? Que eles vieram praticamente da mesma sociedade que nós. Ah, mas eles são ricos e nós somos pobres. Mas e daí? Muitas pessoas, entre aspas, pobres, conseguiram entrar na política e se tornaram tão corruptas quanto as de famílias abastadas. Isso a gente tem que levar em consideração. Inclusive, o MBL. Saiu uma manchete que quem diz que há pessoas, gente boa na esquerda. Quando ele fala isso, você vê que ele não está, por exemplo, em causa nobre. Porque sabemos que não há ninguém de bem na esquerda. A esquerda é composta por pessoas revolucionárias, pessoas com ideais espúrios, pessoas que abririam mão de seus valores em nome do poder. E assim elas as fazem. Quando o Kim fala isso, porque ele considera que o poder político é muito mais importante do que os valores. Acontece que, numa questão de ingenuidade, ele e o MBL conseguiram um certo prestígio que o levou à Câmara dos Deputados. Isso tem que ser dito, né? Claro que há pessoas que são ingênuas, assim, né? E quando houve alertas, as pessoas não gostam, né?
Quem gosta de ser feito de otário, né? Mas foi isso que o MBL fez, mas o alerta ao MBL é uma coisa que não é de hoje. Antes da eleição já se falava das incoerências desse grupo. Eu sei que agora ficou mais evidente, mas já tinha gente avisando bem antes da eleição. O próprio MBL só apoiou o Bolsonaro quando era certeira que ele ia ganhar. Que apoio é esse, né? Lógico, é muito bom estar em time que está ganhando. Agora você observe bem que vai haver debandadas de tiradas de apoio ao Bolsonaro. Isso já está ocorrendo. Eu posso citar dois casos interessantes. Alexandre Frota. O cara, quando viu que não ia obter vantagens estando naquele grupo, que ele não teria seu ego pessoal projetado junto com o poder, porque ele era uma pessoa que estava em carreira decadente, né? Ganhava dinheiro praticando atos sexuais com pessoas por dinheiro, né? Que era a produção de filmes pornográficos. Porque a indústria pornográfica ela movimenta bastante dinheiro, isso é fato. Então ele tinha que, por exemplo, ter relações até com homens. Não sei se ele é homossexual, se ele é heterossexual, mas, por exemplo, um heterossexual se deitar por outro homem por dinheiro, revela-se que ele é uma pessoa bastante suja, né? Que ele, pelo dinheiro, ele abre mão da sua própria dignidade. É uma coisa beleza, você quer ter relações com mulheres, você sendo heterossexual, tudo bem. Mas ao fato que você tem que encarar um homem, no qual naturalmente você não sentir atração, mas pelo dinheiro, o dinheiro é o que move essa atração. Então percebe-se que pelo dinheiro pessoas até podem cometer coisas muito piores do que se deitar com alguém que elas não desejam. Então o Alexandre Frota ele foi essa pessoa. Quando ele não viu que não ia ter vantagem nesse grupo, ele começou a pular fora, né? Outro caso interessante que eu já citei muitas vezes. Sandro Rocha, né? O Sandrinho Farol. Um cara ali que fazia coisa pro PSOL e tal. Viu também a oportunidade dessa onda da direita. Nessa onda pseudo-conservadora, né? E quis criar uma rede social, né? Ele viu que não ia dar certo e não teve a atenção de certas pessoas, inclusive do próprio presidente. Ele começou a falar mal, começou a pular fora do barco, né? E foi avisado muitas vezes. Eu já fui xingado muitas vezes porque eu falei contra a rede social dele quando estava só apenas sendo paradigmático. Quando eu percebi que a coisa estava muito pior, aí as pessoas pararam e viram que realmente o Sandro Rocha, o Sandro Farol, é uma pessoa que estava do nosso lado. Tanto que chamou a tal da Fatorelli lá pra ficar falando mal da Previdência, né? Ele tem esse lado esquerdista. Ele só não admitia, porque ele enxergava que estar do lado do direito era muito mais vantajoso do que você ser um petista, ser psolista declarado. Porque hoje é muito feio você ser considerado petista, né? É, moralmente inaceitável. Hoje é. Antigamente não. Porra! Que? Tava na moda ser petista no passado. Hoje é feio. Hoje é considerado feio. Não. O que? Ser petista? Não. Mas há 10 anos atrás, de você se você falasse mal do PT. Meu Deus, eu uma vez, eu lembro no fato de 2010, conversando, né, com esse colega de escola, uma menina bastante bacana, estudamos junto o ensino médio, uma pessoa que tinha bastante apreço, claro, uma pessoa do bem, só que ela era petista, né?
Ok. O fato que ela enxergava que o PT melhorou a vida da família dela. Então, logo, o PT foi bom. Logo, seria uma ingratidão imensa votar num candidato opositor. Porque com a com o PT você teve uma oportunidade de ascensão social, por exemplo, facilidades, né? Por exemplo, você pode é, financiar um carro, uma casa, perder de vista, mas a sensação que você estava consumindo era mais nítida. Então, logo, era mais vantajoso para essas pessoas continuar com o PT porque elas estavam comprando. Quando entrou a retardada da Dilma, né? Que a Dilma é a piada pronta, uma excelente comediante de passagem, tanto que o Gustavo Mendes fez sucesso porque ele já estava imitando uma pessoa que já é naturalmente engraçada por ser uma pessoa nesciente, insensata, inapta para muitas coisas. A Dilma cagou com tudo. Aí ficou aquela coisa, não, que o PT destruiu a economia. Mas o PT não destruiu só a economia. Este é o fato, que o PT destruiu os valores. Aí voltemos a aquele fato da, da jornalista em Tabuna, na Bahia. Acho que é região sul do estado da Bahia, não sei o certo. Que se indignou com um policial prendendo o meliante, né? E se esse policial estava um pouco mais irritado, porque como ser humano as emoções são óbvias, né? Nós todos sentimos emoções, nós todos sentimos medo, raiva, nojo, alegria, tristeza. E o policial, ele é tão ser humano quanto nós. Naquela dada situação, ele estava indignado com o fato. E dado que, talvez por uma falta de preparo do mesmo, acabou dando margem a que esta jornalista conseguisse usar aquela situação para que ela mostrar que ele estava sendo arbitrário na prisão deste indivíduo que estava cometendo um roubo. E esta jornalista, junto com o seu marido, confrontam esse policial. Nós todos sabemos a história, inclusive ela foi afastada. Mas por que ela teve essa mentalidade? A mentalidade de agora não tem mais como comprar carro nenhum. Esta coisa curiosa. Porra, por que que vamos fazer uma análise mais profunda. O que levou ela a ter essa mentalidade? Por que ela se tornou uma pessoa de esquerda? Por que as pessoas se tornam de esquerda? Por que os próprios esquerdistas não conseguem compreender, não conseguem achar uma ideia concebível que uma pessoa como Jair Bolsonaro é presidente da República hoje? Porque para eles criou-se uma bolha entre eles que todo mundo tem que ser de esquerda. Por exemplo, existe aquela retórica, aquela narrativa do pobre de direita. Como, por exemplo, que o pobre fosse uma pessoa que apenas visasse vantagens financeiras e que contribuísse, por exemplo, com a ganância de empresários. Que seria uma pessoa que estivesse compactuando contra a revolução, contra o movimento revolucionário, que desse razão a que o patrão o explore, né? Que grandes corporações explorem. Esse seria o tal do pobre da direita, né? Que é colocado aí que é repudiado pelas pessoas de esquerda. Mas os mesmos não entendem, né? Graças à própria degradação e engenharia social colocada em questão, que esses indivíduos eles se pautam apenas pelo dinheiro, pela economia.
Porque no final das contas são pessoas materialistas, dinheiristas, né? O esquerdista ele é o Leviatã e o Mamon misturados num ser só, né? O Leviatã é uma obra de Thomas Hobbes, né? Que é autor dessa mentalidade hobbesiana. É um autor inglês, né? Bastante interessante. Neste fato eu falo que como eles são pessoas materialistas e eles enxergam que o Estado como o bem-estar social iria proporcionar uma, um ganho financeiro para que eles todos continuassem. Ixi, não está baixando o jogo aqui, caramba. O que aconteceu? Será que a internet está ruim? Ah, ok. Então, para eles é inconcebível que haja uma pessoa que apenas o rico tem que ser de direita. Que o rico é uma pessoa que só pensa em dinheiro, só pensa em explorar a pessoa. É um filho da puta. Ok. De fato há pessoas ricas que são inescrupulosas. Inclusive se pautam e se valem pela engenharia social, pelo metacapitalismo. A fundação do Open Source Site, né, do George Soros, é uma delas. Então, dos Rockefellers, até a própria a sede da ONU foi cedida de um terreno que pertencia aos Rockefeller, né? Diga-se de passagem. Então é uma coisa bastante curiosa e que ninguém se dá conta, né? Vamos aqui. Mas é assim, como os esquerdistas têm essa mentalidade dinheirista enraizada, porque o revolucionário ele é materialista pelo fato que ele quer obter o paraíso na Terra, né? Entre aspas, um paraíso terreno, né? Ele não entende o transcendente, ele não compreende que há um outro plano. Então ele acredita que ele precisa obter o paraíso na Terra de uma forma literal. No entanto, não, no entanto ele atrai para si o caos, né? Por exemplo, vejamos o que a revolução na Rússia causou, né? Quantas vítimas do próprio comunismo causou no século XX. Então, claro que houve sim o Antônio Gramsci, né, que teve outra visão em relação à revolução, que a revolução seria de outras formas, né? Seria o revolucionário se torna-se revolucionário sem se dar conta que é revolucionário. Inclusive muitos são revolucionários dentro da própria direita, porque a direita o termo direita e esquerda é um termo pós uma revolução, né? Então você às vezes quando você vê pessoas que se dizem conservadoras, elas são conservantistas da revolução liberal. Então elas são liberais. O próprio conservadorismo britânico ele é liberal, porque ele advém de outras revoluções anteriores. A própria a própria revolução protestante, né? De Martinho Lutero contra a Igreja Católica em 1517. Aí houve a revolução do Iluminismo em 1717. Então, a própria Revolução Francesa em 1789 trouxe o termo direita e esquerda, né, os jacobinos e gerondinos. Os jacobinos são os mais radicais, os esquerdistas. Os gerondinos são os mais moderados, porém revolucionários. Então, o próprio termo direita e esquerda é um termo genérico, mas que a gente é obrigado a falar, né, chamar o cara de esquerdista, de direitista, por uma questão de que para quem a gente fala seja-se entendido, né? Aí há o termo conservador, liberal,
E a própria esquerda não consegue ter uma. Eu falo essa esquerda no modo geral, não os verdadeiros pensadores, os intelectuais. Eu falo de um modo bem generalista mesmo. Eu estou falando daquele estudante da USP, aquele rapaz que pratica militância na internet. Estou falando dele, não estou falando daquele cara que é esquerdista e entende certas nuances. Ele entende, ele sabe o que está fazendo. Então, esse aí de ser conservador ou ser liberal é tudo a mesma coisa. É direita, é fascismo, é isso, é aquilo. Então, vejamos pessoas como Kim Kataguiri e Arthur Duval sendo chamados de fascistas e nazistas por pessoas psolentas, né? Pessoas do PSOL, né? Que o psolista é aquele que é esquerdista mais iludido com a coisa toda, né? Que é um novo petismo aparecendo aí. O psolismo é um PT gourmet, né? Então é uma coisa mais assim pro jovem acreditar nessa merda de partido, nessa merda de revolução. Então ele acha que vai mudar o mundo. E vai transformar o mundo no paraíso terreno. Até acho engraçado isso, né? Que eles querem. Eles não entendem a própria natureza humana de fato e querem dar pitacos em relação a isso. É uma coisa bastante engraçada. Então essas pessoas, não, é todo mundo direita, todo mundo mal. Eles pintam a direita como malvada, a direita como malvadona. Retrógrados que não querem entender que a sociedade está mudando, que novos paradigmas são quebrados e tal, não. Que homem não é homem, mulher não é mulher, você se torna-se homem, você se torna-se mulher, então vai degradando a sociedade de dentro para fora, né? Que é isso que. Eita porra, se fudeu. É isso que os revolucionários querem, né? É destruir a família. Então, quando esse joguete revolucionário contra a sociedade que nós construímos durante quase 2 milênios ou mais, né? Já que temos aspectos da cultura romana e da filosofia grega, que dizemos que é a cultura ocidental, embora eu discorde do termo judaico-cristão, porque judaísmo é uma coisa, cristão é outra, embora é um termo genérico para conceituar o mundo ocidental, embora errático, né? Que judaísmo e cristianismo não se misturam, embora a derivação da religião de Abraão é nítida, né? Já que Jesus era um judeu, ok, de fato. Mas vejamos a sociedade que é destruída, né? E que os próprios revolucionários que se valem do poder econômico, né? Que conseguem usar o dinheiro e sua influência a seu favor, por exemplo. Reparem naquele rapaz lá, o Fábio Porchat, junto com a Bela Gil, filha de Gilberto Gil, falando do peido das vacas, né? As vacas peidam e destroem o mundo, que solta o metano que acaba a desgraça com o mundo, que o mundo está pior pelo peito da vaca. Então logo você não pode comer carne porque você precisa. A carne vem da vaca. E com a carne vem da vaca. Ixi, me fodi nessa corrida, né? Tem que melhorar esse carrinho. Ele é fraco. Então, logo a vaca peidando, o mundo está pior, né? Vai aquecer o planeta e vai ficar mais quente e vai morrer todo mundo porque você come carne. Você é um filho da puta que não quer comer vegetal. E não entende que há um jogo por trás disso, né? Isso ninguém fala, né? Isso eles mesmos vão falando sem perceber. Por exemplo, você vê que o próprio Fábio Porchat disse enormes besteiras, né? Que até houve uma rechaçação de grupos que de agropecuários, alguma coisa assim, de agrônomos que fez uma resposta
contra. Ixi, aqui tem que ter uma caralhada de moedas, né? É um verdadeiro absurdo o que proferiu aquele rapaz. Aí agora você vê, por exemplo, Felipe Neto se tornando vegetariano, embora ele não tenha coragem de ser um vegano. E você vê que ele faz isso apenas por causa própria. Também pela questão do dinheiro. Também pela questão que não é apenas o dinheiro que está em jogo, mas também o prestígio, a fama. Porque ele tinha uma loja de coxinhas falida, né, e precisava tirar vantagem sobre isso. Logo, aparece essa onda aí de contra o meio ambiente. Ele acreditou que esta é a forma, melhor forma para que ele faça o seu prestígio aumentar, que ele seja admirado porque ele está salvando, entre aspas, o planeta, porque ele gosta de ser portado como herói. E a vaidade do ser humano é uma coisa bastante incrível. O dinheiro é apenas uma consequência dessa vaidade, apenas um instrumento, não um fim. Mas para pessoas materialistas, o dinheiro é uma coisa bastante fundamental, né? Mamon, adoração a mamon. Por exemplo, há pessoas que fazem de tudo por dinheiro, inclusive cometem os piores pecados. Já que existem mandamentos divinos. E Jesus Cristo fala: é mais fácil um elefante entrar dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ele fala essa pessoa rica não porque o rico vai para o inferno, e sim que as pessoas materialistas que adoram o dinheiro, elas não vão ter a salvação porque elas têm que, em primeiro lugar, amar a Deus, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, né? E temos que amar a Deus, né? Amar a Deus acima de tudo, o nosso Criador. Embora sejamos pessoas fracas, pecadores, mas essa é o objetivo, amar a Deus. Mas como essas pessoas são como os antigos egípcios, né? Quando morriam, construíam sarcófagos, construíam pirâmides para guardar suas riquezas, acreditando que terão como usufruir em outro plano, outro mundo, em outra vida. Então eles acreditam. O próprio espiritualismo, não sei se tem alguém espírita aqui, é aquela coisa: não, você está aqui na Terra, então você não aceita o fato que você vai morrer, você vai viver de novo, você vai continuar aqui na Terra, você vai nascer de novo. É uma coisa assim que a própria Bíblia já condena a reencarnação. Ele diz que não existe reencarnação, você só tem essa vida aqui nesse plano terreno, ok? Outra coisa também que há também é que está me fugindo da mente, mas há um outro aspecto. Os muçulmanos, os islâmicos, né? Nem se pode falar deles. Eles acreditam que tem 70 virgens lá no paraíso, né? Pra eles se deitar com ele, né? O harém, né? Que muçulmano gosta muito de mulher, trata a mulher como um objeto. Isso esses esquerdistas não batem de frente, né? Isso eles não. O machista é aquele pai que não quer ver sua filha perdida no mundo. O machista é aquele cara que não quer que essa mulher ande igual uma garota de programa, não. Mas o muçulmano que tem trocentas mulheres, pode até matar a mulher, pode fazer o que quiser com a mulher, aí tudo bem. Aí dane-se, né? É uma cultura dele, né? O cara que atira homossexuais de alto de prédios, que diz que é pior que animal, eles se calam, né? Então, porque eles até tratam a mulher como objeto, então como é um objeto, é uma coisa material. Então o materialismo do cara conseguir ter relações com diversas mulheres, que para isso isso é uma coisa que ele julga muito importante. Então esses tipos de situações que observemos pessoas dinheiristas e materialistas, que também está enraizado na cultura brasileira. Então eu fico por aqui, né? Não vou jogar mais porque tem limitação. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.